vida, com a minha vida. Ele tem nos sustentado, né, irmãos? Tantas guerras, tantas lutas, nós podemos ver o nosso Senhor agindo a nosso favor. Amém? Dá uma glória a Deus aí. Glória a Deus. Deus. Queridos, abra a sua Bíblia lá em Apocalipse. Deus tem uma palavra para ministrar no nosso coração, uma palavra de poder, uma palavra de ânimo. Amém? Amém. O Senhor tem uma direção para a nossa vida nessa noite. Apocalipse capítulo 1, nós vamos iniciar. Capítulo 1, versos 19 e 20. E assim diz a palavra de Deus. Escreva, pois, as coisas que você viu, tanto as presentes como as que acontecerão. Este é o mistério das 7 estrelas que você viu em minha mão direita e dos 7 candelabros. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candelabros são as 7 igrejas. E agora, queridos, vai para o capítulo 2, versos 1, que diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso escreva: essas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Queridos, aqui a palavra do Senhor nos ensina que esses 7 candelabros de ouro são a igreja do Senhor. E aqui em Apocalipse, o Senhor, ele dá uma direção para o apóstolo João e ele fala assim: olha, as coisas que você viu, as coisas que vocês vão ver agora, eu vou te falar e você vai escrever. Por quê? Porque o Senhor tinha uma mensagem, o Senhor ele tinha uma direção para cada igreja. E se você for ler aqui cada uma, o Senhor sempre ele começa se identificando quem ele era. Jesus, né? Aqui ele fala assim, vai pro capítulo 2, verso 18. Deixa eu já pegar aqui, senão eu vou me perder. E aí ele diz assim: ao anjo da igreja em Tiatira escreva: essas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo. E é essa igreja de Tiatira que eu queria refletir com os irmãos. Então ele começa sempre assim, ele se apresenta quem ele é, e aí você vai ver em cada igreja ele faz um elogio e uma exortação. Ele dá uma correção e aí ele fala que ele tem um poder para liberar sobre essas igrejas. E é isso que o Senhor quer fazer conosco. Amém, igreja? Amém. É isso que o Senhor quer fazer conosco nessa noite. O Senhor, ele se apresenta a nós com a verdade. O Senhor, ele te mostra aquilo que você tem de bom. E o Senhor, ele também sonda a igreja e ele revela: olha, isso aqui não está legal. Isso aqui precisa de correção. Isso aqui precisa de um conserto. E aí sim, eu vou liberar sobre a igreja. Eu vou liberar sobre o Filho de Deus o meu poder. Amém? E o tema dessa palavra de hoje, queridos, é o amor fala. Diga isso comigo: o amor fala. O amor fala. E é por isso que Jesus está aqui conosco nessa noite. Porque ele já começou, desde o início do culto, eu estava ali louvando, a Marisa foi ministrando e ela falou algo interessante. Eu falei: Jesus. Ela disse assim, né? Ela falou aquele versículo que o Senhor fala assim: eis que estou à porta e bato. Querido, sabe por muitas vezes por que a gente não abre a porta? Por causa do barulho. É tanto barulho ao nosso redor que a gente não ouve o amor de Deus falar com a gente. E Deus falou isso tão fortemente no meu coração quando ela estava ministrando, e eu falei: Senhor, é verdade. É verdade, o amor do Senhor está todos os dias falando conosco. O Senhor se revela na nossa vida desde o nosso levantar. O amor do Senhor está falando com a gente, porque Ele nos coloca de pé e Ele fala assim: há uma oportunidade, mas olha, eis que te digo, há coisas em você que me agrada, mas tem outras coisas que, como a bispa tem dito, né, que precisa ser peneirado. Tem algumas coisas aí que, para eu liberar o poder sobre essa igreja, para eu liberar o poder sobrenatural na tua vida, olha,
olha, escuta o meu amor falar, você precisa rever algumas coisas. E algo interessante que eu vi nessa igreja, queridos, vamos ler aqui o capítulo inteiro. Apocalipse 2, do 1 em diante, do 18 em diante. Ao anjo da igreja em Tiatira escreva: essas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Eu conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço, a sua perseverança, e sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. No entanto, contra você tenho isso: você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados a ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quis se arrepender. Por isso, eu vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometerem adultério junto com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Matarei os filhos dessa mulher, e então todas as igrejas saberão, diga todas, que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Aos demais que estão em Tiatira, a vocês que não seguem a doutrina dela e não aprendem, como ela diz, os profundos segredos de Satanás, eu digo: não porei outra carga sobre vocês. Então somente apeguem-se com firmeza ao que vocês têm até que eu venha. Aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, eu darei autoridade sobre as nações. Amém. Glória a Deus, queridos. E no verso 18, como eu disse, ele começa a se apresentar, ele se identifica, e nós podemos ver aqui quando ele fala, né, que os olhos dele são como chama de fogo. Nós podemos identificar, queridos, os olhos do Senhor são como um laser, ele vai até o cerne da questão, ele vai no foco, ele não é aquele que fica contando historinha até chegar, né, no foco, no alvo. Não, ele vai, os olhos dele são como chamas de fogo, ele vai no cerne da questão e ele fala: olha, é isso daqui. E aqui, no verso 18, ele diz assim, que os pés dele são como bronze polido. Queridos, isso demonstra firmeza e força. A palavra do Senhor diz, né, que nele não há variação e não há dúvida. Para ele o que é certo. Né? Ele não fica, será? Não, um dia ele te fala uma coisa, outro dia ele te fala outra. O Senhor, ele não é assim. Nós somos assim, mas ele não é. E no verso 19 ele começa elogiando. Queridos, preste atenção, porque essa igreja era uma igreja operante. Essa igreja era uma igreja, ele diz assim: eu conheço as suas obras, eu conheço o teu amor, a sua fé, o seu serviço, a sua perseverança, e eu sei que você está fazendo mais agora do que antes. Queridos, essa não era uma boa igreja? Responda aí, de verdade. Não é? Uma igreja operante, uma igreja em movimento, uma igreja que tinha amor, uma igreja com N qualidades. Mas no versos 20 ele chega no cerne da questão e ele diz: porém contra você eu tenho isso. E aí o que me chamou a atenção, queridos, foi o que ele falou: você tolera Jezabel. Você tolera. Essa igreja tinha amor, queridos, mas o amor deles não falava. O amor deles não repreendiam. Eles viam que tudo ali estava saindo do foco, estava saindo do eixo, as pessoas estavam em movimento, tinha adoração, tinha palavra, tinha serviço, tinha ali cesta básica para ser liberado para os irmãos que estavam em necessidade. Eles estavam operando, mas o Senhor fala assim: olha, ei! E queridos, eu sinceramente, eu acho que muitas vezes o Senhor já fez isso comigo. Para tudo que você está fazendo. O que você está fazendo tem uma boa motivação, tem um bom foco, mas você deixou de olhar para mim. Você deixou de olhar para a verdade. Você está fazendo muita coisa
o Senhor, Ele precisou fazer isso comigo, porque eu já não sentia mais, porque para mim já estava tudo muito automático. E aí chega uma hora que você já não sente. E será que é isso que o Senhor quer? E esse povo estava assim. E quando ele fala de Jezabel, pelo que eu estudei aqui, né, ela foi intitulada esse nome porque ela estava realmente, ela estava ali sendo, tendo aquelas características e sendo influenciada pelas mesmas coisas que Jezabel do Antigo Testamento fazia. Porque foi isso que ela fez. Ela induzia o seu esposo, o rei Acabe, né, a seguir outros ídolos, ela induzia Israel a fazer isso. Então, ela estava induzindo o povo à idolatria, ela estava dividindo os líderes daquele lugar e ela estava fazendo a igreja ficar silenciada. Olha o perigo. Idolatria, as pessoas, os líderes, a liderança ficar dividido, a igreja ficar silenciada. Cadê o poder? Cadê Jesus? Cadê o Senhor dessa igreja? Uma igreja operante, mas não tinha o poder de Deus, não tinha a revelação, o amor de Deus, falava naquele lugar, mas o povo estava sendo, dirigido pela influência daquela mulher. E aí a gente sabe que no Antigo Testamento o Senhor levantou Elias, para que ele pudesse ir até o povo, e lá em 1 Reis, se não me engano, 18, ele chega no povo e fala assim: até quando? Até quando vocês vão ficar divididos em dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, então adore o Senhor. Agora, se o Senhor de vocês é Balaão, adore, mas decida, não fique em cima do muro, né? Não tolere. Em outras palavras, era isso que ele queria dizer. Vocês estão tolerando. Vocês estão sendo induzidos. E aí Jesus, queridos, no verso 21 aqui, ele fala que ele deu oportunidade para que essa mulher se arrependesse. Esse é o amor que fala no nosso coração. Arrependa-te, como Lucas falou. Arrependa-te. Busque o Espírito Santo de Deus, porque Ele revela no nosso interior. A gente sabe aquilo que está errado, só que a gente não quer mudar. Só que a gente continua seguindo, sendo seduzidos e tolerantes. E a pergunta que eu queria te fazer nessa noite: o que você tem tolerado na tua vida? O que você tem tolerado dentro da tua casa? Queridos, porque a verdade, o amor, ele fala. Jesus começa a falar conosco, mas nós também somos essa fonte de amor e de verdade. E sabe o que acontece? Muitas vezes a gente tolera. Muitas vezes a gente não quer falar a verdade para o nosso marido. Muitas vezes a gente não quer falar a verdade para os nossos filhos. Sabe por quê? Porque a gente tem medo. Mas se eu falar, eu vou machucar. Se eu falar, eu vou ser uma mãe ruim. Se eu falar, o bicho vai pegar dentro de casa. Mas, querido, se for a verdade, doa quem doer, fale. Porque Jesus, ele era assim. Ele chegava no meio do povo e ele falava a verdade. Queridos, todos aceitaram aquilo que Jesus falava? Todos ficavam assim com o seu ego bem amaciado quando Jesus abriu os lábios dele? A palavra diz que muitos viraram as costas. Muitos não aceitaram. Eu acho que na palavra que diz, que fala sobre o perdão, teve um deles que ainda falou assim: isso aqui é pesado demais para nós. Isso que o Senhor está falando, isso aqui é pesado demais. Não dá. Queridos, às vezes vai ser pesado, mas é a verdade. A verdade transforma. A palavra do Senhor diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? Seguir Jesus, queridos, envolve mais do que uma fé silenciosa. A nossa fé precisa falar. Nós temos que anunciar a verdade. O apóstolo Paulo era assim. O apóstolo Paulo, em 2 Timóteo 4,2, ele já diz assim, para mim e para você: pregue a palavra, esteja preparado dentro e fora do tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Por quê? Porque ele conheceu o Senhor e ele sabia que aquilo era necessário. Ele sabia, porque assim como aconteceu com ele, foi doloroso. O bichinho teve que ficar cego. Foi doloroso.
Mas se ele sentir o mesmo amor que o Senhor fala comigo e me transforma, eu preciso usar dessa verdade, desse amor, por aqueles que estão ao meu redor. Eu não posso tolerar. Eu não posso tolerar ver a igreja trabalhar, ver a igreja fluindo no amor, arrecadando tantas coisas, está em movimento. Mas é uma igreja que tolera as coisas erradas, queridos. Quantas igrejas a gente vê que tem coisas do mundo entrando para dentro? Eu parei de ficar assistindo pregação pelo YouTube. Eu parei, eu só assisto assim, dos pastores que eu conheço. São 3. Fim. Porque às vezes tem aquelas mensagens, e eu comecei a perceber algumas coisas, e falei, meu Deus, aí você começa a ficar numas dúvidas que te leva, sabe, nossa, e são coisas, querido, que te levam para o mundo se você não tomar cuidado. Porque é assim, ó, é a palavra de Deus, mas ela é permissiva. Qual é a graça que o Senhor nos apresentou que nos permite errar? Fala para mim. Aí eu falei, Senhor, que Bíblia é essa? Eu falei, glória a Deus, porque eu fiquei incomodada e parei. Porque senão, querido, você vai tolerando. Você vai entrando na dança. Você vai entrando. A graça de Deus, ela é transformadora. Ela não é permissiva. Ela não te permite, ela te confronta. Ela te fala a verdade. Ela te ensina. Ela te tira do caminho ruim. Ela te tira do caminho da tristeza. Ela te tira de onde Ele não te chamou para você estar. E a revelação de Deus, o amor de Deus, ele é constante. O amor de Deus fala, diga isso, o amor de Deus. O amor de Deus. Fala comigo. Fala comigo. Tem um escritor que ele disse assim: o necessário para que o mal triunfe é que os homens bons fiquem calados. Por que a gente tem medo de falar, queridos? E aí a gente deixa o mal triunfar. A gente deixa as coisas do mundo entrar dentro de casa, a gente vê as coisas do mundo entrar dentro da igreja e a gente fica igual a essa igreja de Tiatira. Tem amor, tem serviço, mas tolera. Tolera a idolatria, tolera ver as pessoas divididas, tolera ver uma igreja silenciada, irmãos sendo silenciados pelo confronto do mundo, pela mentira do mundo. Porque vai tolerando e vai se enchendo de coisa que não é de Deus. Nós precisamos acordar, queridos. Nós precisamos acordar. O apóstolo Paulo era firme nas mensagens dele. Às vezes eu vejo alguns capítulos assim e eu fico imaginando. Acho que o povo não gostava, alguns não gostavam muito dele. Porque ele era direto. Ele era direto. Mas, queridos, ele era movido pelo amor. Se ele não fosse movido pelo amor que ele recebeu, ele não seria sincero, ele ia ficar na dele. Por quê? A gente ficar na nossa é mais confortável, a gente não vai ter atrito com ninguém, a gente não vai entrar em conflito com ninguém, não é mesmo? Que a gente vai dizer, se eu falar, só que também tem um porém, queridos. A verdade, ela tem que ser dita com sabedoria, porque tem muita gente, às vezes a gente fala, eu falo a verdade. Mas você fala a verdade em nome de quem? Em nome de Deus ou em seu nome? Às vezes a gente fala assim, eu falo o que eu quero. É assim, eu falo na lata. Queridos, a gente também precisa pedir sabedoria e inspiração do Espírito Santo. Eu lembro uma vez que nós fomos fazer uma campanha na casa da Márcia. Foi a primeira vez que eu saí em Cabisco, assim, para trabalhar com ela estava passando uma situação, e eu lembro que antes da gente entrar dentro do carro, a gente orava, e a bispa pedia a direção do Espírito Santo na palavra, ela orava. É assim que a gente precisa saber, assim que a gente precisa fazer, porque às vezes a gente também quer falar a palavra no nosso nome, e aí realmente a gente não vai edificar ninguém, a gente vai jogar um fardo em cima da pessoa, e aquilo ali não vai edificar nem a vida da pessoa e nem a sua. Nós precisamos de direção. Da mesma forma, nós precisamos aprender quando a gente precisa ficar calado. É a verdade que você tem? É a palavra do Senhor que você tem? Você vai fazer isso em amor? O amor é paciente. O amor tudo sofre. O amor tudo crê. O amor tudo espera. O amor tudo suporta. E às vezes a gente não suporta as pessoas. Aqui na igreja de Éfeso, o Senhor, ele já diz o contrário.
Conheço as suas obras, o seu trabalho é árduo, a sua perseverança, e eu sei que você não tolera homens maus. E aí mais para frente ele diz, porém, eu tenho contra ti, você abandonou o seu primeiro amor. Queridos, o amor e a verdade andam junto. E uma ele repreende e ele fala, ele fala assim, ó, você tolera, você tem amor, mas você tolera, ou seja, o seu amor não fala. E aqui em Éfeso já é o contrário. Em Éfeso eles não toleravam. E ele ainda diz assim, vocês ainda, vocês julgam a palavra, só que aí ele fala, vocês não têm amor, vocês perderam o amor. Queridos, o amor e a verdade, elas têm que andar juntas. Amém? E aí o apóstolo Paulo, olha como que é, eu separei 2 versículos aqui para a gente refletir como que ele era, em amor. Pois está em Filipenses 3, 18 a 20, ele diz assim, pois como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, olha o amor, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo, o destino deles é a perdição, o seu Deus é o estômago, e eles têm orgulho do que é vergonhoso, só pensam nas coisas terrenas, mas a nossa cidadania está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Em Tito, capítulo 16, ele diz, eles afirmam que conhecem a Deus, mas por seus atos o negam, são detestáveis, desobedientes e desqualificados para qualquer obra. Queridos, ele tinha medo de falar a verdade, sim ou não? Ele não tinha medo. 2 Coríntios 12, 15. Assim, de boa vontade, por amor a vocês, olha o que o apóstolo diz, por amor de vocês, eu gastarei tudo o que eu tenho e também me gastarei pessoalmente. Gálatas 1, 10. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, eu não seria servo de Cristo. Queridos, o apóstolo Paulo, para mim, é uma grande referência na Bíblia. Você pode ver, a maioria da palavra que eu trago, eu falo do apóstolo Paulo. Porque eu acho que foi um homem assim, tão transformado, tão tocado por Deus, e tão verdadeiro. Ele é tão direto e tão verdadeiro no que ele diz. E algo que, essa palavra, queridos, ela me confrontou há 6 meses, vai fazer 7 meses atrás. Por quê? Quando meu pai estava internado, e eu já sabia, que o caso dele já era bem crítico, eu passei uma noite e metade de um dia com ele, que eu revezava com as minhas irmãs. E teve um dia que eu me incomodei demais para falar para ele de Jesus. E eu não conseguia. Eu olhava ele estava inquieto, ele estava muito mal, ele estava sentindo muitas dores. E eu estava sentindo uma necessidade muito grande de falar, mas eu não conseguia. Por quê? Meu pai sempre foi uma pessoa muito dura. Ele sempre foi assim, E quando ele soube que eu fui para a igreja, ele ficava, agora você é crente, não sei o quê, E a gente ficou meio assim, eu fiquei nesse meio de conflito de falar do amor de Deus para ele. Mas eu sabia que não ia dar mais. Eu sabia que ele já ia partir. E o Senhor Jesus, me dá ousadia, eu preciso, me dá as palavras. Queridos, para mim é grande frustração, eu não consegui. Eu não consegui falar. Eu olhava para o meu pai, eu chorava, eu fui para o banheiro, eu chorava, mas as palavras não saíam. E aí eu comecei a orar e eu pedi, eu falei, Senhor, me perdoa. Perdoa pela minha covardia, porque eu não vou conseguir falar. Mas manda alguém, porque meu pai precisa ouvir do Senhor. E ele precisa ser perdoado, ele precisa ser salvo. Por favor, meu Deus, tenha misericórdia. Queridos, eu passei a noite, eu fiz essa oração. Quando foi de manhã, no outro dia, a enfermeira veio trazer um outro paciente que veio da hemodiálise.
E ela chegou, ela ficou olhando para mim. Aí eu fiquei olhando para ela, aí ela foi lá na porta, olhou para um lado, olhou para o outro. E ela chegou direto no meu pai. O Senhor conhece um homem chamado Jesus? Você sabe que Ele é poderoso para perdoar os nossos pecados e salvar a nossa vida? Você sabe que o Senhor Jesus te ama, queridos? Primeiro eu pensei assim, meu pai vai responder, meu pai vai xingar ela. Agora o bicho vai pegar. Queridos, ele fechou os olhos e ele respondeu assim. Eu já comecei a chorar. Primeiro, porque o Senhor tinha respondido minha oração. O amor fala, queridos. Eu não falei, mas o amor de Deus falou. O amor de Deus mandou alguém para falar com meu pai. E ele aceitou. Fez minhas pernas, ó. E eu olhava para ela, eu chorava, e ela olhava para mim, e meu pai lá, e sendo com ele, ela, olha, você ora assim comigo, você quer aceitar esse Jesus na sua vida? E ele fazia assim. Gente, essa cena nunca mais vai sair da minha mente. Porque o amor de Deus falou com meu pai quando eu, que era filha, eu amo meu pai, eu amei o meu pai, mas eu não consegui falar. Eu fui influenciada pelo meu medo. Eu fui influenciada por aquilo que eu achava que eu ia... Medo de ele me xingar, dele me ofender, ou de ele ficar chateado comigo. Queridos, olha como a gente é paralisado. Mas o amor de Deus enviou aquela mulher. E ela foi ali no foco. Ela foi... A gente estava, olha, são 6 leitos. E eu estava no terceiro do lado esquerdo. Meu pai estava no último. E ela veio do primeiro. Eu falei, meu Deus, obrigado, Jesus. Porque na minha covardia, o Senhor falou. O amor do Senhor. Então essa palavra que ele está comigo há 7 meses atrás. E eu fiquei, Senhor, por que eu estou tolerando isso na minha vida? Por que eu estou tolerando esse medo? Isso aconteceu, queridos, a mesma coisa que a minha mãe, eu compartilhei com a bispa. Eu não falei do amor de Deus para ela. Será que a gente não tem tolerado medo demais e perdido a oportunidade de levar a salvação para outras vidas por medo? Pensando o que vai achar? Vai achar ruim comigo? Vai ficar ofendido? O apóstolo Paulo falou aqui. Acaso eu agora estou querendo agradar a homens com as minhas palavras? Não. Eu tenho que agradar a Deus. Se eu estou servindo a Deus, eu tenho que falar a verdade. Mas fale a verdade em amor. O apóstolo Paulo tinha amor. Aquelas pessoas, muitas vezes confrontadas, podiam pensar, meu, que cara grosso. Que cara, né? Muitos podiam até mesmo não gostar dele. Queridos, mas aqui ele escreveu que em lágrimas ele escrevia, em lágrimas ele falava. Por quê? Porque ele amava a palavra de Deus e ele aprendeu a amar as pessoas. O amor, queridos, tem que falar. A gente não pode andar sendo silenciado com a influência dessa mulher, com a influência de Jezabel no Antigo Testamento, que dividia líderes, que dividia as pessoas, que trazia tolerância na idolatria. O que é idolatria, queridos? Não é a imagem de escultura, não. Idolatria é tudo aquilo que a gente coloca na frente de Deus. E às vezes a gente idolatra até o nosso medo, até a nossa frustração. O nosso sentimento de rejeição. Não, se eu falar eu vou ser rejeitada, então é melhor eu ficar quieta. E a gente fica idolatrando essas coisas, a gente fica guardando, a gente fica tolerando, sendo influenciados. Querido, mas hoje o Senhor tem um desatar sobre a nossa vida. Amém. O amor de Deus fala comigo e com você. E esse amor tem que ser expresso também através da sua vida. Ore antes. Você está com medo de falar? Ah, mas isso aqui é pesado. Como é que eu vou falar? Ora! E fala, Senhor, coloca as tuas palavras na minha boca. Me ajuda. Não deixa eu ofender, não deixa eu ferir, não permita, mas que seja o teu Espírito Santo. Me ajuda. Me ajuda. Nós precisamos, querida, ainda que custe alguma coisa para nós
nós precisamos falar a verdade. Jesus fazia isso. O jovem rico, ele chegou diante de Jesus e falou assim, né? Seria agora, o que eu preciso fazer para ser, né, salvo? Sim, né? O que mais eu preciso fazer? Né? Ele chegou todo pomposo, porque aparentemente ele era todo certinho. E aí Jesus começa a falar assim, obedeça seu pai e sua mãe, fala a verdade, não mata, não rouba, né? Senhor, mas isso eu faço desde a minha adolescência, minha vida toda eu faço isso. Ou seja, para ele estava todo certinho. E aí Jesus chega nele e fala assim, vem cá, eu conheço as suas obras. O Senhor conhece. Os olhos dele são como chamas de fogo. Eu conheço as suas obras. Porém, vende tudo que você tem. Vende todas as suas riquezas. Ou seja, a idolatria daquele homem eram as riquezas dele. Por quê? Porque a palavra diz que ele se entristeceu, ele virou as costas e foi. O amor de Deus falou com aquele homem. O amor de Deus quis salvar a vida daquele homem. Mas ele virou as costas com a sua idolatria e ele foi embora. E muitas vezes vai ser assim. Às vezes você vai falar, você vai oferecer o pão, você vai oferecer a água, você vai oferecer o alimento. E a pessoa ela vai virar as costas, porque para ela é pesado demais. E assim a gente deve desistir, queridos. Sede perseverantes, abundantes e constantes na palavra do Senhor. Eu creio, queridos, sabe, que nós precisamos entrar numa profundidade, assim, em questão do medo. Porque o medo, queridos, é o que a palavra diz, é verdade. Paralisa. E ela vai paralisando a gente de uma forma que não prejudica só a gente, prejudica a igreja, prejudica o coletivo. A gente aprendeu isso, andar em unidade. Mas que unidade é essa que não fala a verdade? Que não confronta? Que não consegue enxergar a necessidade do outro? Que só vê a capa, mas não senta, não pergunta, não conversa, irmão, como é que você está? Estou sentindo você distante. Estou sentindo que você está... Precisa de oração? Não quer falar nada? Tudo bem, precisa que eu ore com você? Ofereça o pão, queridos. Ofereça a palavra. Ofereça. O Senhor falou comigo esses dias. Eu estou tentando pôr em prática. Porque às vezes o nosso tempo também rouba a gente. Começa a presentear as pessoas com a palavra de Deus. E aí eu fiz isso, comprei uns 10 devocionais, comecei a fazer uma da série. Eu falei, Senhor, vai mandando verba, vai mandando amor no meu coração, porque não adianta nada, queridos. A gente também ir lá e fazer por fazer. A gente precisa ter amor no coração. Né? Quem aqui ora para o Senhor e peça assim, não precisa responder não. Senhor, coloca amor pelos meus irmãos. Aqueles distantes, aqueles que estão mais perto. Me ensina, Senhor, a ser misericordioso e demonstrar o meu amor. A gente precisa pedir para o Senhor. Porque o amor, queridos, fala. O Senhor fala com você, o amor dele fala com você. Ele te presenteia todos os dias com a vida. E ele te presenteia com a vida eterna. Então, o nosso amor também precisa transbordar com ações e atitudes. A gente precisa se alegrar com aquilo que é justo. E se a gente não for justo, se a gente não fizer o que é justo, que amor é esse? Lá em Coríntios fala assim, né? Que o amor ele se alegra com a verdade, mas ele se entristece com a injustiça. Nós precisamos, querido, porque o Senhor, ele repreende quem ele ama. E ele faz isso com amor. Então não tenha medo. Não tenha medo. Deixe isso chegar primeiro na sua vida. Deixe a repreensão do Senhor chegar, porque se Ele está te repreendendo, se Ele está mexendo na sua estrutura, é porque Ele te ama. É porque Ele tem o poder para liberar sobre a tua vida. Não é assim? Ele se revela, olha, eu sou assim, eu sou o seu Deus. Eu tenho poder. Eu sou esse que te cura. Eu sou esse, né, que tem o domínio sobre todas as coisas. E aí Ele fala as nossas qualidades. O Senhor é bom. O Senhor é bom.
Mas quando Ele fala também a verdade, queridos, daquilo que precisa ser sacudido, que precisa ser peneirado, nós precisamos aprender a ouvir. E reconhecer, como o Lucas falou. Senhor, eu preciso reconhecer. Eu preciso mudar. E o amor de Deus, querido, vai te capacitar. Porque às vezes parece que é uma coisa assim impossível também, né? Eu não consigo mudar isso aqui. Eu falei, Senhor, eu preciso mudar. Eu preciso lançar fora esse medo. Porque eu sei que o Senhor vai me mandar um próximo. E eu vou ficar quieta de novo? Primeiro foi minha mãe, depois foi meu pai. Até quando eu vou me calar? Queridos, que a gente está mais nesse tempo, que a gente mais vê são pessoas indo embora. E a gente fica tão preocupado com o Covid que a gente se esquece de se preocupar se a vida está indo salva. Você falou alguma coisa para essa pessoa? Gente, essa mulher, no outro dia, eu fui para casa, comprei uma caixa de bombom, eu procurei aquela mulher, não achei. Tive que comer. Mas eu orei por ela foi abençoada. Ah, bicho, todo dia eu via ela, no outro dia. Aí foi no outro dia que meu pai faleceu, porque o amor de Deus, ele é completo, né? Ela falou no dia, meu pai subiu para a UTI no outro dia. Não, minto, foi 3 dias depois. Ela falou no dia, no terceiro dia, meu pai faleceu. Mas assim, quando ele subiu para a UTI, a gente nem conversava com ele mais, ele nem mais respondia. Então, e a gente precisa demonstrar, queridos, a gente precisa falar do amor de Deus. Né? Eu coloquei aqui, a nossa motivação é o amor. 1 João 5, do 1 ao 3, diz assim: todo aquele que crê que Jesus é Cristo, nascido de Deus, e todo aquele que ama o Pai, ama também o que dele foi gerado. Assim sabemos que amamos os filhos de Deus, amando a Deus e obedecendo os seus mandamentos, porque nisso consiste o amor de Deus, em obedecer os seus mandamentos. Quem obedece às leis de Deus, esse o ama, e quando eu amo, eu não tolero. Então, se eu amo a Deus, eu busco. Se eu amo a Deus, eu obedeço. Se eu amo a minha família, eu exorto. E se eu amo a igreja, eu compartilho e eu falo a verdade. Eu queria que os irmãos abrissem 1 Pedro 3. Está grudadinho aqui. 1 Pedro 3, nós vamos ler do 14 a 16. Todavia, mesmo que venham a sofrer porque praticam a justiça, vocês serão felizes. Não temam aquilo que eles temem e não fiquem amedrontados. Antes, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Esteja sempre preparado para responder a qualquer pessoa que lhe pedir a razão da esperança que há em vocês. Contudo, faça isso com mansidão e respeito, conservando a boa consciência. Olha o que diz aí, queridos, nesse verso 16. Contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando boa consciência. A gente precisa falar o amor de que maneira? Mansidão e respeito, né? Como eu disse, você não vai chegar aí na sua verdade e despejando um jugo sobre a pessoa. Você está ali para ajudar, você está ali para oferecer o pão e a água, você está ali para oferecer Cristo, alívio, né, para aquela pessoa. A graça, você vai apresentar para ela não a graça que permite, mas a graça que transforma. Porque todos nós precisamos, queridos. Todos nós somos pecadores e carecemos. Sermos transformados e libertos de nós mesmos, das coisas do mundo, daquilo que nós fazemos como idolatria na nossa vida, que nos apreende, né, que nos deixa paralisados, estagnados. Mas nós precisamos, queridos, de um amor. O amor que é manso,
que é humilde de coração como o de Jesus. O amor de Jesus, ele oferece essa verdade para a nossa vida. E nós precisamos também andar na verdade. 2 Timóteo 4, do 3 ao 5, eu vou ler aqui. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja moderado em tudo, suporte sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Querido, você tem trabalhado para o Senhor? O amor de você, o seu amor, tem falado aonde? Nosso primeiro ministério dentro do nosso lar. Nós também temos um ministério dentro do nosso trabalho. Nós temos um ministério com nossos amigos, nossos conhecidos. Nós temos um ministério dentro da igreja. Até quando, queridos, vamos ficar silenciados? Até quando vamos esconder a verdade para baixo do tapete com medo? Com medo de ser rejeitado? Jesus, ele não teve. Apóstolo Paulo e tantos outros não se calaram, não tiveram medo de ser rejeitado. Porém, eles tinham a verdade verdadeira. Precisamos buscar o Espírito Santo de Deus. Queridos, isso é fato. Isso é fato. A verdade precisa passar pela gente primeiro. A verdade precisa passar por mim. Eu vou falar para os irmãos. Eu ainda tenho medo. Eu ainda me sinto silenciada. E eu sei, pelo que o Senhor já falou comigo, já me pediu, já me revelou, eu estou muito silenciada. Eu já devia estar fazendo muito mais. Queridos, o nosso tempo é hoje. A gente vai esperar até quando? Até quando? E aí no final, como o apóstolo Paulo escreveu, completei a carreira, guardei a fé, combati o bom combate. No final da sua vida, o que você vai dizer? Você completou sua carreira no Senhor? Você combateu o bom combate? Você guardou a sua fé? Você buscou a graça de Deus, a graça transformadora? Ou a graça que foi permitindo você ficar quieto? A graça que foi permitindo você ficar no largo? A graça que foi permitindo você olhar ao seu redor e sendo todo mundo induzido ao erro? Mas você ficar, isso não tem nada a ver comigo. Cada um responde pelos seus atos. Eu não tenho nada a ver com isso. Queridos, a gente tem medo de repreender nossos filhos. Eu tenho visto isso hoje. A gente fala que os pequenininhos dá trabalho, eis que te digo, quando cresce fica pior. Quando cresce fica pior. Porque muitas vezes o amor quer falar, mas o amor tem medo de machucar. O amor tem medo de machucar. Mas se esse amor não confrontar hoje, amanhã, queridos, vai ser tarde demais. Podia ter sido tarde demais para meu pai. Podia ter sido. Mas o amor de Deus, pela minha vida, eu fui embora assim, eu entrei no Uber, eu fiquei extasiada pelo amor de Deus. Aquele medo que eu senti foi embora. Eu só senti o amor de Deus. Porque, queridos, eu orei para o Senhor com vergonha. Eu falei, Senhor, me perdoa, porque eu sou covarde. Eu não vou conseguir falar. E o amor de Deus veio, falou. E eu creio que meu pai ele foi salvo, porque ele aceitou. Ele ouviu o amor de Deus. Queridos, não deixe para amanhã. Amanhã pode ser tarde. Lance esse seu medo nos pés do Senhor, como ele começou se identificando aqui para a igreja de Tiatira. Meus pés são como bronze polido, meu pé é firme. Eu não fico dando passe de avaliação, se eu vou para lá, vou para cá. É firme. Se é a palavra de Deus, queridos, eu olhei para ela, foi tão simples. Eu falei, meu Deus, era tão simples. Você conhece Jesus? Você quer Jesus? Então pede para o Senhor.
vou lançar esse meu medo nos teus pés, porque eu sei que virá outros. Eu sei, queridos, tantos outros estão indo. E eu comecei a me preocupar dessa forma, sabe? Não, o Covid está levando, queridos, você está preocupado com o Covid? Se preocupe para onde essas almas estão indo. Comece a orar por salvação. Senhor, salva. Eu não sei se o Senhor vai curar, se o Senhor não vai curar. A gente fica só pedindo cura, e a gente não sabe o que Deus vai fazer. Eu comecei a só orar assim: Senhor, se for da tua vontade, que essa pessoa seja completamente curada. Caso contrário, se o Senhor tiver que recolher, salva. Envia a pessoa ali para falar, sabe? Ministra, mesmo se estiver entubado, não estiver ouvindo ninguém, envia anjo do Senhor e salva. Quem aqui não quer ser salvo? Eu quero ser salva. E se eu quero ser salva, eu quero que a Mariane também seja. Eu quero que o pastor João também seja. Eu quero que a Silvana seja salva. Eu quero que a dona Maria também. Mas para isso, nós precisamos falar. O amor de Deus falou com você nessa noite? O amor de Deus falou comigo desde o princípio desse culto. Nos louvores. A Marisa começou a ministrar, a falar da porta, e eu comecei a pensar nessa palavra: Senhor, é verdade, o Senhor fala, mas é tanto barulho que a gente não ouve o Senhor bater. Às vezes a gente vê essa palavra e só fica assim, né? Você não abre o seu coração, abre, mas às vezes a pessoa não está abrindo o coração porque ela não está ouvindo. Ela está cercada de muito barulho, de muita influência. Ela está tolerando coisas que são intoleráveis para o Senhor. Nós precisamos, querido, parar de tolerar e falar: Senhor, esse é o teu amor? É o confronto? Amém. É isso que vai me levar para a vida eterna. Queridos, é a verdade. Não tem outro ponto, não tem outra estratégia, não tem. É a verdade deles. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus Cristo é a verdade da nossa vida. E eu queria que os irmãos se colocassem em pé. Essa é a palavra que o Senhor ministrou ao meu coração. Eu espero que ela tenha chegado com amor no seu também. Que você receba a ousadia, o amor do Espírito Santo. Que você seja também vaso das mãos do Senhor dentro da tua casa, com a tua família. Mas que você também receba a mansidão. Que você seja uma pessoa que ama de verdade, uma pessoa mansa, uma pessoa humilde, uma pessoa que pede direção do Espírito Santo. Não fale na sua verdade. Se for pela sua verdade, é melhor que a gente fique quieto mesmo. Mas se o Espírito Santo de Deus tocar no seu coração e te mover para falar simples palavras, querido, você não precisa sentar e ficar lá na prosa. É algo direto do Espírito Santo. Quando você vê, falei. Quando você vê aquela pessoa, sabe, recebeu uma alegria no espírito dela, ela recebeu uma força, ela recebeu algo assim que levantou. Queridos, isso é maravilhoso. Então que o Espírito Santo de Deus libere isso sobre as nossas vidas, sabe, que nós possamos ser uma CCF assim, fora do que o Senhor falou em Tiatira, que tolera. Não vamos mais tolerar. Presta atenção no seu irmão do lado. Queridos, essa palavra é para mim. Eu preciso falar. Eu preciso amar mais. Essa palavra primeiro está aqui. Como a pastora Helena Tamuri fala. O meu ouvido está mais próximo da minha boca. Então essa palavra, ela vem primeiro para mim. Eu preciso fazer isso. Então que nós sejamos movidos, querido, por esse amor. E a Maricela estava ministrando esse louvor e eu falei: Senhor, nós precisamos novamente adorar o Senhor com esse cântico, porque o amor do Senhor, queridos, nos tira da posição, sabe, de pessoas orgulhosas, de pessoas, sabe, que só pensam no próprio umbigo. O amor de Deus nos colocou no jardim. Sabe, a humildade do Senhor nos levou para esse jardim. Então nós precisamos também ser esse canal. Sabe, e aí a canção diz que o amor não se compra,
E o amor não se merece